Salve, amigos, amigas, cego que guia outro cego. Essa expressão é muito antiga. No ano 800 a.C., apareceu nos livros sagrados do hinduísmo, os Upanishads, onde a gente lê: permanecendo no meio da ignorância, pensando-se sábios e instruídos, os tolos vão sem rumo aqui e acolá como cegos, liderados por cegos. E no ano 29 depois de Cristo, também na Índia, aconteceu o quarto concílio budista e também nós lemos: suponha que houvesse uma fila de cegos, cada um se apoiando naquele que está à sua frente. O primeiro não vê, o do meio não vê, o último não vê. E Jesus nos contou a famosa parábola do cego que guia outro cego. E a partir desse ensinamento de Jesus, nós podemos aprender muita coisa. Em primeiro lugar, quem são esses cegos? Nós também somos cegos, cegos de espírito. Quem é que está nos guiando? É um outro cego, espiritualmente cego? Quem é o cego que guia outro cego? Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, cita a passagem que está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 39. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E também uma passagem que está em Mateus, no capítulo 15, versículos 12 e 14. Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Foi uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Mas Jesus respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E o Caibar Schutel faz comentários sobre essas duas passagens, de Lucas e de Mateus. Há cegos de corpo e há cegos de espírito. É horrível ser cego de corpo, diz Caibar Schutel. 1000 vezes pior é ser um cego de espírito. Quando Jesus falou o cego que guia outro cego, se referia aos sacerdotes hebreus, que eram cegos de espírito. Apesar de serem os intérpretes da lei mosaica, eles eram tão orgulhosos que esse orgulho era como uma catarata que cobria a visão espiritual deles. E por isso que os seus ensinamentos eram muito diferentes dos ensinamentos do Mestre de Nazaré. Mas ainda hoje, há cegos espirituais que guiam outros cegos espirituais, comenta o Caibar Schutel. São os religiosos cujos interesses pessoais estão muito longe dos ensinamentos de Jesus. São hipócritas, Hipócrita é aquele que diz assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, São cheios de máscaras. Mas muito se pedirá àquele que recebeu. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 6, que diz: mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, diz Jesus, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, uma pedra grande, e se submergisse na profundeza do mar. É uma metáfora, Ou seja, agindo dessa forma, tendo conhecimento do Evangelho, mas usando de forma deturpada, de forma egoísta,
essas pessoas vão angariar muito sofrimento para si nessa vida ou nas próximas vidas. E nós, né? Quem é que nos guia? Nós somos cegos espirituais guiados por outros cegos espirituais? O cego espiritual é aquela pessoa que tem uma fé cega, é a pessoa fanática, que não questiona, que segue o rebanho. O Caibar Schutel escreve: imaginemos um cego de espírito conduzindo uma multidão de cegos de espírito, como acontece em algumas religiões mercantilistas, né, que visam só o lucro dos religiosos. E Caibar Schutel pergunta: o que será de todos eles? Por isso que precisamos desenvolver a fé raciocinada, a fé aliada à razão, para que não sejamos cegos seguindo outros cegos. E nós temos um guia espiritual? Quem é esse guia espiritual? Ele também é cego, ou seja, somos cegos espirituais, seguindo outros cegos espirituais, ou nem temos um guia? Somos cegos espirituais sem guia. E o Caibar também comenta: o que acontece com um cego de corpo caminhando sem guia? Ele tropeça aqui, cai ali, se machuca. O cego espiritual sem guia é a pessoa materialista, que não acredita na existência do espírito, não acredita num Deus criador. É um cego voluntário. Enfim, né? Nós, como é que nós estamos? Quem somos, né? Nós somos cegos de espírito? Quem nós seguimos? Outros cegos de espírito? E também a benfeitora Joana de Ângeles escreveu um texto através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, cujo título é Vazio Existencial. E ela diz que a nossa cultura atual é uma cultura utilitarista, né? Consumista, materialista, imediatista. E ela comenta: o tempo sem tempo favorece a fuga da autoconsciência, levando ao consumismo e ao culto da personalidade. Quer dizer, a gente está numa correria tão grande atrás, né, de nonadas, né, de coisas materiais que não levaremos após, né, a nossa viagem para o plano espiritual, após o nosso desencarne. Então, tempo sem tempo, a gente não tem tempo para enriquecer o nosso espírito. Aí ela fala: o tempo sem tempo favorece a fuga da autoconsciência. A gente nem para se analisar, para se autoconhecer e crescer interiormente. Por isso que a gente fica apegado às coisas externas, às coisas materiais. E ela comenta que muitas pessoas seguem, né, nas mídias, essas personalidades que, né, muitos acreditam que sejam cheias de sucesso, mas no fundo são ídolos de barro, é só aparência. Por isso é necessário orar e vigiar e seguir o verdadeiro mestre. Houve muitos líderes religiosos que fundaram várias religiões que nos convidam ao crescimento espiritual. Para os cristãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente lê lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amigos queridos, agradeço imensamente a presença de todos e que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre.